Você acha que é bom de resolver problemas? Mais pra frente a gente vê isso, porque agora a gente tem um programa pra começar. Vamos. Eu, Rafael Studart, esse aqui que estou encarando no exato instante, chamado Ulisses Matos e Oi. Diego Focas. Olá. Nós estamos aqui para discutir um assunto que me é muito caro: a capacidade de resolver problemas. Achei que era IPTU. Também é um grande problema. Essa falta de capacidade de resolver problemas vai dar merda? Ulisses Matos. Primeiro eu quero saber, como isso foi detectado? A gente está perdendo a nossa capacidade? A gente está perdendo. Porque, bem, só para dar um contexto, eu ensino uma disciplina na faculdade chamada Pensamento Computacional. E quase ninguém sabe o que é isso, né? O MEC passou a colocar em alguns cursos, principalmente curso tecnológico, mas os professores não sabiam exatamente como lidar com essa disciplina. A minha sorte é que eu lido com isso desde 2016. Eu tinha uma empresa de tecnocriatividade, do qual até o filho do Ulisses estudou. Eu estudei no doutorado para isso, né? Minha tese a minha dissertação era uma nova metodologia para ensino de pensamento computacional. Então, é um assunto que eu mergulho bastante. E resumindo muito, pensamento computacional... Mergulho ou me orgulho? Pode ser os dois. Olha aí. Isso é pensamento computacional. Então, é a capacidade... Pensamento computacional, ele ajuda a desenvolver a capacidade de você identificar um problema, resolver um problema e criar um problema, certo? Criar o problema é quando você já tá foda naquilo, né? Tipo, você sabe que você é bom numa determinada disciplina quando você começa a ensinar aquilo para alguém. Aí você realmente entendeu o que você está falando, em teoria, né? Pelo menos. E aí tem várias ferramentas que têm relação com isso. Como eu digo muito para os meus alunos, o foco não é no computacional e muito mais no pensamento, como pensar para resolver. Cara, não era nada disso que eu estava esperando que você falasse quando eu levantei a bola. Então, mas aí eu vou chegar nisso. Isso é só para dar o background aqui, para as pessoas entenderem por que eu acho esse assunto muito relevante. Eu adoraria assistir essa aula. Como você vai assistir esse curso completo? Tá convidado. Eu odiaria ser reprovado pelo estudante. Esse filho da puta, ele dá nota baixa e foi... Parece que, né? Situação não é boa, né, rapaz? Você pode ser criativo, mas olha, teu pensamento... Não, mas tem a ver com criatividade Eu ia também. tirar 0 ou 1 com esse cara. Boa. Agora demorei 10 minutos para pegar a piada. Mas... Então, saiu um artigo no Financial Times que... E, na verdade, esse artigo não é o único que trata sobre isso, mas falando que as pessoas têm perdido a capacidade de resolver problemas. Foi um estudo da OCDE. Exatamente. Isso aí tem muito a ver... Eu fico muito feliz de estar podendo dar essa disciplina, porque eu acho que está dialogando com os tempos que a gente vem vivendo. Porque a gente está criando uma geração cada vez mais preguiçosa. E apesar dos dados... Você tem alguma questão? Não, mas realmente... Apesar... Não sei para onde é que a gente vai, vamos lá. Apesar dos dados mostrarem que em 2012 a gente chegou no ápice do que seria a capacidade de resolver problemas. Vem subindo desde a década de 90. Não, na verdade vem subindo desde que a gente passou a ter comida na mesa, vacina no braço sim. E pouca guerra, ou seja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o QI da gente tem sido superado pela geração que vem depois. Então os nossos filhos... Quer dizer, os filhos... Eu tenho um QI, em teoria, maior do que o QI dos meus pais. Nos Estados Unidos foi a primeira geração agora que não foi. Tem um livro chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, que desenvolve todo esse assunto, mostrando que pela primeira vez na história, os filhos estão com QI abaixo do QI dos seus pais. Nos Estados Unidos, pelo menos. Foi lá que pelo menos nos Estados Unidos. Talvez por isso Trump tenha sido eleito? Não Olha, sei. que isso. Você não, tá sendo aí... Não, Tá escolhendo, tá enviesado. Tô enviesado. Peço perdão. Perdemos aí 2 inscritos. Trumpistas, assim. Tinha 2 trompetistas. Não, vai embora mesmo. Pode ir. Bem, mas assim... Isso, obviamente, vai ter consequências, porque se você não tem a habilidade de resolver problemas, você tem uma baixa resiliência. Tanto é que, por exemplo, no dia da prova, a única prova formal mais tradicional que eles têm, eu digo assim, aproveitem esse momento, porque vai ser possivelmente a única vez do ano e possivelmente dos próximos anos que vocês vão ficar 2 horas sentados sem acesso ao celular para tentar resolver
problemas. Problemas que, a princípio, vocês não... No primeiro instante, vocês não vão saber a solução. Mas vocês vão desenvolver um pouquinho de resiliência, porque é isso que a galera tá perdendo. A capacidade de... Foco no longo prazo. Na primeira ocasião, eles já vão pro GPT, já vão pro Google. E veja bem, o Financial Times mostrou que isso, apesar da gente focar nos mais jovens, porque eles estão sendo mais inundados com essa tecnologia desde cedo, isso está pegando todas as idades, tá? As pessoas estão mais preguiçosas, as pessoas estão diminuindo a sua habilidade de resolver problemas. Então, por favor, pegue daí. E os problemas, né? Porque você falou muito de coisa computacional e tudo mais. Eu acho que a gente tende a ir pro tipo, problema matemático, sei lá. Não, tudo. Inclusive, capacidade de compreensão de texto. Sim. E a gente até conversou sobre isso já, negócio de fake news, até descobriu que é uma fake news ou não e tudo mais. Mas, assim, a parada tá muito relacionada. Ninguém consegue fazer também essa pesquisa a fundo, que até você não tem um grupo... Né, controle para falar, expor a pessoa, não. Difícil fazer Mas comparação. essa queda toda da capacidade cognitiva das pessoas ou de resolver problemas de uma forma geral, ela tá batendo muito com a ascensão das exposições às telas e com o tempo de telas que a gente fica mais tempo. Sim. Então, alguns especialistas estão relacionando isso, essa falta de capacidade de resolver problemas, inclusive, ao consumo passivo de conteúdo. O brain rot, né? O famoso brain rot. Também. Não só a exposição a telas, porque se você fica na exposição a telas, né, interagindo com alguma coisa, com a tua aula, se a tua aula for ter dada por telas, o problema não é a tela, né? Sim. Mas é que o tipo de consumo que a gente tem hoje é totalmente passivo, ele não estimula você a interagir, a nada, você só fica recebendo as coisas, recebendo coisas. Não é só rede social, não, gente. A gente também só fica vendo streaming sem nada aqui. Quando você lê, por exemplo, um livro, não tô querendo vender meu peixe, não, porque tô tentando vender livro, na verdade. Quando você escreve também, né? Quando você escreve ou quando você lê, você forma mais conexões neurais. Quando você escreve à mão também faz diferença. Se você escrever a máquina, se você escrever a máquina no computador ou à mão, quando você escreve à mão, você desperta mais áreas do seu cérebro capazes até de reter mais informação que você está escrevendo. Sim. Mas, assim, isso tudo eu acho que, assim, mais para levantar. O problema a gente já viu qual é. E a possível causa seja, talvez, essa coisa da exposição às telas. Então, assim, tá aí a merda. Sim. O que a gente faz, o que não faz. O Focas, não sei se você consegue meter uma IA aí no meio. Não, eu acho que a questão do Focas... O Focas é um cara... eu acho que nós três aqui temos um pensamento crítico, que é uma coisa que corre o risco de entrar em extinção se você tiver nesse modo super passivo. Mas eu discordo completamente de vocês dois, 100%. Cara, eu imagino. Então, por favor. Não, eu ia até fazer uma ressalva. Tipo, não, exemplo, eu quero ouvir. Sobre IA, né? Que agora eu lembrei de você lembrando disso, que tipo, eu tô usando a IA pra caramba, agora pra pesquisa pra caramba. Agora... às vezes ela me dá uma pesquisa que, se eu for nela, foi embora. Eu tô ferrado, porque ela me dá muita resposta errada. Sim. Só que eu tenho por hábitos antigos de jornalista, de checar tudo. E eu checo, não sei o quê. Ela tá me ajudando muito. Ao mesmo tempo... às vezes te joga no rabbit hole, né? Equivocado. Mas agora, eu vou nem usar IA, que a sua posição seja outra. Não, vamos ouvir o Focas. Eu quero muito ouvir. Vamos lá. A minha opinião é a seguinte. O ser humano, ele é um bicho que ele é muito feito para melhorar a eficiência. A gente está procurando ser o mais efetivo sempre dentro do ambiente que a gente é colocado. Então, a gente está num ambiente onde ele demanda menos de algumas habilidades que no passado eram mais necessárias do que são no presente. Por exemplo, de se autolocalizar sem um GPS na frente e tudo mais. Mas o ser humano, o wetware nosso, ele se adapta à necessidade local. Então, se você tem um Waze na mão, você gasta tempo lembrando onde como é que você chega na rua, de tudo mais, tal, é uma coisa que não é eficiente no longo prazo. E é muito difícil você convencer um cérebro para ele aprender coisas que ele não precisa no dia a dia, como um todo. Então, e isso acontece geração atrás de geração. Toda geração acha que a geração que vem, não com relação ao QI, mas que a geração que vem é menos preparada para o mundo da frente, e até hoje foi provado, historicamente, que a geração passada está sempre equivocada e a geração seguinte está sempre correta, porque, na verdade, a geração seguinte enxerga as necessidades, os buracos, ou o que está acontecendo naquele mundo melhor do que aqueles que estão morrendo já e já perdendo o seu tempo. A gente está menos preparado para o mundo de trás. Que vai ser, o mundo que vai ser. Então, no mundo onde você vai ter tela o tempo todo e vai ter que ter milhões de conexões, vai ter que ser muito rápido, talvez ser extremamente consciente
ter tempo de atenção e tudo mais, não seja compatível sequer com esse novo universo que está sendo criado aí na frente. Então, eu tenho a impressão que se você pegasse a geração passada e a nova e jogar em 2030, vai morrer mais gente da geração passada do que gente da geração nova. Eles têm mais capacidade de sobrevivência do que a gente. E a gente sempre acha, eles não conseguem segurar o martelo igual antigamente, eles não sabem mais mexer numa espada, eles não têm mais a honra da família, esse menino não sabe plantar direito como o avô dele. E a gente sempre enxerga, por conta de um conservadorismo biológico inato, meio que preso na nossa capacidade de sobrevivência, com a aceleração das mudanças, como a gente está vivendo agora, e o caramba 4, vai ficando cada vez mais estranho para a geração passada o que a geração nova está fazendo. E isso acaba gerando a briga de direita e esquerda. A esquerda está mais vendo o que vai acontecer no futuro de um jeito mais torpe, e a direita está tentando, de alguma forma, segurar os padrões do passado para que a gente não repita os mesmos erros que às vezes nem sequer vão existir. Então eu não acho que eles estão ficando mais incapazes ou mais burros. Talvez QI para o futuro, onde exista um QI artificial que vai estar somado ao seu, não seja o que ele mais precisa evoluir para poder sobreviver no mundo de 2040, porque QI vai ter quase de graça disponível no mundo inteiro. Então a gente gastar, se ser o melhor QI possível, ter o melhor QI possível, talvez para 2050 não faz sentido, porque o nosso QI ainda vai ser muito caro comparado com o QI artificial. Eu não sei, o que eu vejo é que historicamente toda geração quer cornetar como é que a geração que vem vai fazer, e a geração que vem, fora alguns pequenos lapsos na história, tende a fazer melhor do que a geração passada. Então, eu acho que tudo isso está mais no erro de como a gente mede o QI e mais no erro de como a gente vê as coisas do que numa deterioração real. Eu acho que o cérebro humano ele é um wetware fantástico. A gente está falando só de QI, não. A gente está falando de teste capacidade de resolver problemas. Mas justamente, mas talvez a resolução de problemas não seja variável crítica para a sobrevivência no futuro. Existem algumas reflexões aí. Eu concordo com alguns posicionamentos seus. E eu acho que de forma alguma a gente deveria ir pelo caminho mais fácil, que é, na minha época que era bom. Eu não Será acho que é justamente a nossa geração que vai pegar essa inflexão? Entendeu? Toda geração fala que tá pegando essa inflexão. Toda geração fala, a geração passada as coisas eram melhores. Essa nova geração que fica aí lendo o jornal, romance, em vez de trabalhar no campo, ela tá perdida, ela vai acabar. E toda geração acredita que a minha geração que era boa e a minha, e o ponto de inflexão está acontecendo justamente agora. Não. Todos eles acreditam. Eu acho muito pouco provável que seja na nossa. Não, eu não acho. Eu não acho. Rolou essa inflexão. Eu acho que, inclusive, sempre me vem à mente um negócio que eu li naquele The Shallows, ou Shallow, enfim, que é um livro falando sobre superficialidades e um último ponto. Eu já falei para vocês, eu tenho muita dificuldade em ler livro. E eu nunca escrevi nada na minha vida. E eu fui criado por televisão super passiva o tempo todo, 24 horas ligada, tudo mais. Era televisão, no fundo, sem quase nenhuma interação com outros seres humanos, assistindo Jaspion e desculpa, mas eu não fui chamado de burro muitas poucas vezes na vida. Entendeu? Então, eu não acho que foi isso. Isso me deteriorou meu cérebro de forma alguma. Eu fiquei ali horas e horas e horas, Tom e Jerry, depois Jaspion, depois não sei o que lá, sozinho num quarto durante anos. Você foi ajudado pela tecnologia, porque se você estivesse num outro momento histórico em que você não tem documentário, não tem tela, não tem podcast lá para ouvir, para talvez eu escrevesse, tivesse me melhorado em alguma coisa, mas não sei, eu tenho a impressão a gente exagera em tudo. Eu acho que a gente não pode ter... Quando toda a informação era por escrito, se você não lesse, você sim, estaria completo. Não, mas é outro momento histórico, tá dizendo. Mas talvez na internet, ler pela internet eu leio muito. Não, então, eu não acho que a gente tem que ser alarmista, eu acho que a gente tem que se basear em estudos mesmo e tal. Aqui a gente está hipotetizando. Mas eu acho que vale trazer uma reflexão que eu não lembro se a gente já discutiu aqui no programa, mas é uma reflexão que volta e meia me volta, que é o Sócrates reclamando do livro. Né? O Sócrates, ele ficava puto com o livro porque ele achava que aquilo ali ia deteriorar a memória das pessoas, porque a gente hoje em dia defende o livro como alternativa à internet, ao brain rot, etc e tal, mas o Sócrates achava que o livro era uma coisa que era menor. Eu vejo acontecer isso no cinema agora. O povo do teatro da geração passada fica bravo que a gente não vai mais no teatro, só quer ir no cinema. Agora eu dirijo o programa Desencontros, e a grande discussão é como é que o povo de hoje não quer mais ir no cinema e quer preferir coisas na internet, assistindo em casa no streaming. Ou seja, o cinema já virou o que era o teatro, o que era o livro, o que era antes a poesia guardada, o que era a memória. Ou seja, toda vez a gente vai achando que está piorando. A próxima geração consome o mundo de forma errada. Eu acho que, de fato, aí foi um ponto que você trouxe, a geração, e aí geração não importa a idade, né? Quem está vivendo aquele tempo,
ele se desenvolve, se adapta para viver aquele tempo. Se você pensar alguém de 2025 e soltar em 1500, essa pessoa tá ferrada. Morta. Ela não vai sobreviver a nada, porque ela não tem o ferramental para resolver os problemas. Mas aí é que tá, porque a gente não pode fugir muito do assunto aqui, porque a ideia é como anda a nossa capacidade para resolver problemas, né? E aí são problemas da nossa geração. Sim. Né? Não adianta a gente querer falar de um problema de 1500. Né? Então, será que a gente está ou vai estar preparado para resolver os nossos problemas? Porque as ferramentas que estão se desenvolvendo, elas trazem um agravante de preguiça. Será que os problemas não estão complexos demais para que... Ou seja, a gente podia resolver problemas em 1980, até a alienação política vem um pouco disso. Você conseguia ir lá seja qual for o seu partido, participar, entender um pouco mais os sistemas. Hoje os sistemas estão tão complexos, os problemas estão tão longe da capacidade unitária de decisão que você gastar tempo tentando aprender problemas que são maiores do que a sua alçada é uma perda de tempo. Então, eu acho que você acaba tendo poucos incentivos a desenvolver uma capacidade de solução de coisas que você não vai solucionar qual é o melhor restaurante que você tem que comer, porque está no iFood. Você não vai... você está entendendo? Estou dizendo que vai ficar tão mais fácil e tão mais... parte da vida das pessoas que eu acho que é muito aquilo que ele está falando. O recorte histórico determina que tipo de problemas você pode solucionar. E solucionar problemas talvez seja a nossa maneira de enxergar valor no específico do que a gente tinha de buraco, vamos dizer. A sociedade precisava de soluções de problemas. Antigamente a sociedade precisava de violência. Precisando resolver problemas? Não, eu acho que a gente a gente, assim como antigamente, a gente precisava de pessoas que seguravam martelo ou pessoas que seguravam espadas, a gente hoje precisa de pessoas que resolvam problemas, porque o grande vácuo não é armas, o vácuo hoje que tem é falta de... Problem solvers. Problem solvers. Tendo uma máquina extremamente excelente em resolver arar o terreno, a gente deixa de necessitar que as pessoas arem terreno. Se você tem uma máquina muito eficiente em resolver problemas, você deixa de ter que as pessoas terem que resolver problemas. E os problemas estão ficando tão complexos que elas não têm incentivo para tentar resolver um problema que elas não conseguem. Aquecimento global é uma coisa que precisa toda a Terra se unificar para tomar uma decisão em conjunto. Não importa o quanto a Greta Thunberg queira ajudar e tudo mais, ela é muito pequena de acordo com toda a solução. Então, acho que é muito pouco incentivador hoje você ser a Greta Thunberg, entendeu? Tipo, com essa falta de incentivo, você vai gastar o seu tempo, ou você vai aperfeiçoar o seu algoritmo de eficiência resolvendo outro tipo de coisa. Talvez seja se relacionando, ou talvez seja procurando a existência em si, ou o sentido da vida. Tem um monte de coisa que essa geração atual faz muito melhor que a passada. Com 20 anos, elas já têm crises existenciais, já entendem as coisas que a gente com 20 anos não estava fazendo. Uhum. São outros pesos, o tamanho do cérebro é o mesmo. Eu lembro no Porta, essas perguntas que os meninos de 20 anos faziam para mim e para si mesmos eram as que eu só fui fazer com 40, 35. Mas então você não te preocupa que a nossa mente seja menos estimulada? Não, acho que a gente é extremamente eficiente. Acho que a gente lutar contra a natureza humana, a gente achar que a nossa geração tem a solução de como a natureza humana se adapta melhor ao ambiente que ela está colocada, é um buraco que toda geração cai e é muito fácil de cair, na minha opinião. Eu acho que é como se, tipo... se ela estivesse menos preocupada agora com as pessoas que são menos habilidosas em várias coisas. Porque lá atrás a gente precisava que essas pessoas fossem mais habilidosas, elas iam... E sociedades diferentes precisavam de coisas diferentes e valorizavam. Hoje nós temos ferramentas para salvar as pessoas que não são habilidosas, então tanto faz se elas conseguem resolver o problema ou não, porque... Você imaginar, a educação oriental e a educação ocidental já foram feitas diferentes pela necessidade diferente de um pós-guerra ou de mão de obra e especialização. Pega como é que a Coreia é do Sul hoje com relação às empresas, a demanda que elas têm por capital intelectual e a contratação dessas mega conglomerados que lá existem e tudo mais. A sociedade ela funciona de acordo com a demanda, não. Você quer falar alguma coisa? Não. Desculpa, eu quero. Não, mas eu acho um contraponto válido. Eu quero falar mais outra coisa assim. Tipo, cara, muita coisa abriu na minha cabeça agora que você falou. Eu acho que é como se a gente estivesse salvando hoje as pessoas e, tipo, eu tenho uma limitação e eu tenho como conseguir, de repente, com algum esforço, com algum estudo, com alguma prática... Resolver um problema que eu tenho aqui e melhorar. Eu não preciso mais fazer isso. Eu posso fazer outras coisas e tudo mais, porque eu tenho toda uma tecnologia para me ajudar e tudo mais. Ok, mas isso ainda vai... Eu acho que o problema disso aí é deixar com que outras pessoas que
se propuseram a resolver o problema. Assim. Para resolver e que tenham capacidade ou natural Se ou... os bons não fizerem a parte deles, os maus vão tomar o poder. Essas pessoas vão estar mais habilitadas num mundo, talvez... Eu tava vendo isso, tipo, ontem. Eu vi na cabeceira, na mesinha do meu filho de estudo, uma parada, até achei engraçado que era impresso. Eu não sei porque ele estava com uma parada impressa, ele está fazendo biomedicina. E era um texto em inglês, científico. Em inglês eu falei, cara, às vezes, pô, olha como é que valeu a pena investir no inglês dele e tal, blá, blá, blá. Porque ele tem agora... acho que agora vai começar a dar um problema entre as pessoas que têm um bom inglês, né, onde ele está estudando agora, e as pessoas que não têm um bom inglês. Talvez, aí eu falei assim, mas... Seu hoje em dia relógio você vai traduzir automaticamente. Acabou, né? Eu falei, tempo. É aula de datilografia que você fez, que é ótimo. Mas eu ainda tentei me agarrar a esse investimento que eu fiz nele e falei, cara, mas a gente assim, faz isso o tempo vai ter um todo, momento cara. em que... Que pai é que no passado falaria pra você, não, todos, 100% dos pais, há 20 anos atrás, te falariam, faz engenharia, porque é uma garantia de futuro, não vá tentar aprender a se comunicar. Mas eu acho que a gente fechar o lance do inglês. Fecha aí. Mas assim, em algum momento também, quando ele for estudar no exterior, o reloginho que traduz não vai deixar ele tão bem quanto o inglês fluente que ele tem dos cursos próximos 10 anos, mais. Talvez, mas daqui a 10 anos com certeza Exatamente. sim. Eu acho que a gente tá num momento em que quem tem essas coisas, essas capacidades, ou está estimulado a desenvolver essas capacidades, ainda vai se dar melhor. Não sei se são 10 anos, não, se 5 anos. Olha, eu quero puxar aqui só pra gente ir se encaminhando, porque assim, o debate acabou que se transformou em outra coisa e eu achei super válido. Eu acho válido, acho legal. Não, eu achei super válido, porque a ideia original era a falta de capacidade de resolver problema, vai dar merda ou não. Vai dar merda. E a gente discutiu sobre o que é necessário, se é tão necessário resolver problema. Eu acho que é necessário, eu acho que os problemas podem ser outros, mas o que a OCDE trouxe, que o Financial Times publicou, é que a capacidade do ser humano médio resolver problemas novos tá diminuindo. Sim. Aparece um problema para ele, tá diminuindo. E aí, tudo bem, a gente pode pensar que a solução é busca no Google, vai no GPT e tal. Isso é um problema por si só, porque você está delegando para alguma empresa ou poucas empresas a tua habilidade de resolver um problema. Que a gente pode dizer que isso sempre existiu, de alguma forma. Mas o problema é onde está concentrado agora, né? Que você está concentrando em pessoas que podem, de fato, mudar sociedades e... O problema está no capitalismo, certo? Onde vai, a mesma coisa dos últimos programas, sim, onde vai seus dados, onde vai... É o problema de tudo. Mas eu acho que a gente, só para a gente se ater aqui à pauta, que gerou uma pauta derivada importante também, se a gente considerasse que o ser humano... Considerando que, de fato, o ser humano está tendo mais dificuldade para resolver problemas, tá? Quando o problema chega. E eu vejo isso pelos meus alunos, né? Tudo bem, eles são mais novos, aí é diferente, mas eu tive uma situação em que eu falei o aluno estava só mandando no GPT. É sempre um atalho. As pessoas estão buscando atalhos. Eu entendo que o nosso cérebro é para preservar a energia dele, então ele busca os atalhos. Mas quando eu perguntei, você tentou usar o Google? Ele falou, não. Um aluno de 18 anos não vê mais o Google como uma opção viável, não é o que vem na cabeça dele como primeira opção. Da mesma maneira que pra gente uma biblioteca que tá lá, a gente sabe que existe, não vem como uma primeira opção, o Google vem. A galera mais nova é TikTok, para buscar resposta é TikTok e GPT. Sim. Então a minha pergunta eu entendo que o Focas acredita que isso não é uma grande questão, então... Não acho que é uma grande questão. Não, mas não é um... A questão acho que não é um problema. Então, eu vou puxar aqui o relógio da meia-noite. Para você que não sabe, a gente tem um relógio. E é o relógio que, quando bater à meia-noite, o mundo acaba. Então, cada problema que a gente traz, cada situação que a gente apresenta, ela pode aproximar ou não a gente da meia-noite. Eu quero saber, a nossa falta de capacidade em resolver problemas atualmente, você acha que está colocando a humanidade perto, longe, a que distância da meia-noite? Que horário Focas? seria? Eu quero saber. 6 da manhã. Não vou colocar 6 da manhã. Galo cantou. Meia-noite 1 do dia anterior. Já. Não. É um novo despertar. Vamos colocar. Eu entendo o ponto de vocês, eu entendo que a gente tá acostumado em
abrir mão das decisões, usando que ele está comparando a humanidade em si, a soma dos QIs humanos resolvem os problemas todos do globo hoje, e essa soma dos QIs humanos todas estão diminuindo, vamos dizer assim, porque a população também não está crescendo. Ou sobrecarregando os QIs que são os mais. Burnout. Acho que na média, vamos colocar que seja a média. Burnout de gênero. Vamos dizer que todo mundo fosse igual, vai. Mas a soma de todos os QIs humanos, dada a diminuição populacional e a menor capacidade de resolver problemas, ela vai diminuir. Ou seja, na pizza de aonde é que a melhora da humanidade, ou o avanço da humanidade, ou do mundo que a gente conhece, até agora era 100% dessa humanidade, hoje está diminuindo essa capacidade geral, ou seja, a pizza está diminuindo, mas aí você tem um novo entrante que está começando a comer um pedaço dessa pizza, e ela vai comer cada vez mais rápido, mas a pizza também vai crescer, ou seja, a quantidade de QI existente no planeta Terra como um todo, ela vai aumentar muito de forma exponencial para os próximos anos. E aí a inteligência humana, a capacidade de resolver problema dos seres humanos vai deixar de ser importante dentro dessa pizza gigante daqui a 20, 50, 100 anos ou daqui a 3, pode ser, depende de de quão próximo a gente estiver da borda desse cálculo exponencial. O meu ponto eu entendo o ponto de vocês, eu acho que umas 5 da tarde. Eu acho que o grande problema é sistêmico. Eu acho que se o sistema... ainda. eu acho que o problema é sistêmico. Se o sistema se autorresolver a ponto de que a gente não tem essa corrida para baixo, onde os sistemas todos de inteligência vão estar focados ou ser propriedade de pequenas empresas que não estão alinhadas com a humanidade, então a gente está falando de uma inteligência geral da humanidade que, por mais que às vezes ela seja extremamente burra e vá entrar era das trevas, vamos dizer assim, ou seja, não é uma inteligência que ela é sempre em prol do crescimento, ela também tem as suas desvantagens. Esse excesso de inteligência novo que está entrando, se ele não tiver alinhado com o que a gente quer ou com o que a humanidade quer, fudeu, e aí a gente vai direto para meia-noite. Então, se o sistema resolver e a quantidade de QI for, todo mundo tiver alinhado, eu acho que nós estamos maravilhosos. É meio-dia do ano anterior. Só vai melhorar. De novo, meu problema eu acho que é sistêmico. A gente tem que fazer, ou tem que conseguir que esses novos entrantes de inteligência estejam querendo a mesma coisa que a gente, ou estejam computando os mesmos problemas que a gente quer solucionados. Entendi. E aí eu acho que se tiver isso, a gente está resolvido. Então, 5 da tarde. 5 da tarde. Olha aí, caramba. Ulisses. Para a pergunta original... Porque eu acho que o próprio sistema vai se resolver com mais inteligência, por isso, só para fechar a argumentação. Entendi. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, assim, para a pergunta original aqui, vou botar 11h20 da noite. Da noite? Tá. 11h20 da noite, porque para mim é um problema, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda porque eu acho que nós precisamos de mentes, acho que todo mundo, eu tenho muito medo de uma sociedade mais imbecil do que nós já temos. Se isso for progredindo... não, mas vão ter sempre algumas pessoas que vão estar resolvendo ainda. O Ozymandias. Mas quem são essas pessoas? Eu não gosto. Eu gosto de um maior número de pessoas podendo resolver problemas. Então, para isso eu falei o quê? 11h20? 11h20 da noite. 11h20 da noite. Agora, para o cenário que o senhor Focas apresentou como sendo a solução, porque nós temos as máquinas e tal, eu ponho em 11h50 da noite, porque a gente está delegando para as máquinas tudo, né? Nem para seres mais inteligentes aqui e nossos gênios espontâneos. A gente vai deixar... no futuro, se todo mundo a gente seguir por aí, tipo, não, mas tem a máquina. Não, mas tem a máquina. Se tiver que delegar entre a máquina ou para um humano aleatório, onde você confia mais? Não. Você pode cair no mundo do Hitler. A máquina, porque a máquina ainda tem o humano geral. Então, quem é que diz que o que a humanidade decidir, o que essa soma humana decidir, é o melhor para você? Eles podem decidir por serem completamente nazistas. Mas a partir do momento em que... Corta essa palavra aí, pode ser extremamente fascistas, pode? Não, fala de novo. A humanidade pode decidir por ser, vamos dizer assim, autocrática. Ela pode ser a decisão das soluções humanas que elas chegaram, esses ótimos solucionadores de problema, chegaram à conclusão que a autocracia é a solução real. Mas eles são a minoria. Se você pegou um maldito, sim. Mas houve momentos onde autocracias eram a maioria. Eu concordei com você quando então, você falou. Se eu pegar uma pessoa ou a máquina, eu prefiro realmente falar com a máquina. Então, mas no futuro, em que a gente vai delegando tudo para a máquina é o nosso QI de bolso. Estatisticamente, você acha o ser humano mais... Ferrou. Então, 5 da tarde... 11h20 ou 11h50, dependendo para quem a gente vai delegar. Exato. Eu acho que a gente tá às 10h30 da noite. Oi? Sério mesmo? Não, mas calma, a gente também tá muito... Vai ser demitido, vai ser demitido. Eu acho que vai ser 10h30 da noite pelo seguinte.
depende de como a gente está encarando a situação. A gente precisa de mais cabeças pensantes para resolver problemas, porque também, até para usar as ferramentas, a gente precisa saber que ferramentas usar e como usá-las. Então, isso envolve saber resolver o problema, entendeu? E o risco, se cada vez mais gente fica delegando para uma máquina ou para outras pessoas, o risco é a demora ou a dificuldade e talvez até o possível acúmulo de crises, como climática, crise de saúde mental, crises de economia, né? As bolhas, os problemas que deram em 2008. Assim, eu acho que vai se acumular. A gente está vendo uma porrada de crises se juntando uma em cima da outra, e eu acho que se a gente ficar lá só no brain rot e afins, eu sei que toda geração teve isso, né? Na geração que a gente viveu, falavam muito da televisão como um consumo passivo, como anterior do romance. Falavam das pessoas lendo os livros, né? Eu já falei sobre isso. Eu tive a babá eletrônica e era a pior coisa que podia ter, a babá eletrônica. Assim, eu tive a babá eletrônica e deu tudo certo. Assim como as pessoas são alarmistas que falam, o jogo digital gera violência. Não é verdade, não tem nada a ver. A RPG também é. Então assim, eu acho que a gente tem que saber entender o que é alarmismo ou não. Mas, de maneira geral, se a capacidade das pessoas em resolver problemas está diminuindo de fato, e parece que está pelos dados oficiais, eu acho que isso, independente da nossa discussão aqui, é um problema. É um problema. É a humanidade abrindo mão da sua autogerência, certo? Isso. Eu acho que isso é que... A gente falou sobre um assunto tangencial a isso tudo, que é super válido, mas eu acho que delegar a esse ponto pode ser o início de um caminho sem volta, né? Uma dependência que vai cobrar um preço lá na frente. Mas... né? Desculpa. Mais pra frente. Não. A gente tem que ver uma coisa agora. Eu acabei de fazer um ajuste aqui na minha cabeça. Porque a partir do momento que as nossas vozes, a voz do ser humano comum... A minha avó e a sua avó? O ser humano comum. As nossas vozes? Vozes. Não ficava de luz. Mas olha só, plural de vó não é vozes, tá? Mas assim, se nós tivermos toda uma geração, novas gerações, conseguindo fazer uma leitura ou um cálculo, resolver problema e tudo mais, e essas são as novas vozes, são da pessoa comum, cara, não vai poder falar vozes nunca mais. Como as redes sociais amplificaram todas as vozes, nós estamos com problema de resolver estamos conseguindo resolver um problema neste momento. Sim. Mas assim, é como se as pessoas todas tiverem problemas e elas são as pessoas que se colocam nas redes sociais e são seguidas por outras e por outros. Como a tecnologia deu voz, no singular, para essas pessoas, e se essas pessoas são brain rot, cara... 11h59. 11h59, cara. Tá bom. Então, encerramos aqui com 11h59 do desespero do Ulisses. Vamos esperar pra ele não ter razão, senão a gente vai no dia a dia matando. No dia a dia vai dar merda. Mas joga aqui nos comentários. Você acha que a capacidade de resolver problema da humanidade aumentou ou diminuiu? E a sua aumentou ou diminuiu? Quero saber, porque isso muito me interessa. Bem, vamos pro próximo quadro, que é o PCP, o pior cenário possível, onde a gente apresenta uma situação real, uma notícia real, e a gente vai aos extremos com ela. E a notícia é sobre o fato de que estão querendo fazer um grande hotel, resort em Gaza. Estão querendo. Vulgo Trump e afins. Não, só para lembrar, essa é uma notícia antiga, quando ela surgiu, Sim. que o Trump, quando propôs, fez até aquela... o vídeo soltou o com vídeo com o Iago, mas o Netanyahu também andou voltando a falar sobre isso, e toda hora isso está voltando com a real perspectiva, né? Então, você que puxou, fale aí. Puxei nada, cara. Puxou. Eu só fiz uma ressalva aqui para não parecer que o programa é velho. Ressalvou, puxou. Cara, qual é o pior cenário disso? Além do que... Isso já é um cenário. Já é o pior cenário. Cara, sabe qual é o problema? O pior cenário é isso ser feito... isso já é uma droga. Isso ser feito e as pessoas gostarem. Porque você vai olhar para aquele lugar e falar, nossa, se lembra que 20 anos atrás tinha gente morrendo aqui e agora tem gente se divertindo? Porque realmente, cara, se você falar assim, nós temos um problema aqui, vamos jogar uma bomba, então resolver esse problema e botar uma estátua bonita? Claro que o que a gente vê que é a estátua bonita vai ser melhor do que o problema que a gente tinha, né? Só que você tem que pensar o que foi feito para essa estátua bonita ser colocada ali.
Eu acho que o pior cenário é ser feito e todo mundo gostar muito daqui a 20 anos. E sempre que as pessoas falam assim, olha aí, vai ser a solução sempre. Vou fazer um resort em qualquer lugar que tá dando problema. Nas comunidades tá tendo problema? Resort. Sim. Eu acho que você já matou, porque é isso. Se você. O problema não é fazer, o problema é dar certo. E as pessoas começarem a achar que basta você chacinar geral que tá no local. Expulsar. Não precisa nem chacinar, né? Expulsar, é verdade. Tomar aquele espaço. E aí, agora transforma em lazer, entretenimento, parque temático. E a gente vai ficar discutindo quem é que tá usando o resort. Entendeu? Se são palestinos ou judeus. Ou são só os ricos, São Paulo. Não, resort. A nossa discussão vai ficar sendo tipo, a gente tem direito de usar esse resort. Tá muito fácil de tirar a nossa atenção do que é importante usando ferramentas de... eu entendo. O meu problema é o mais pra frente, né? Porque, tipo, fazer já é o escândalo. Já seria um absurdo. Mas, por exemplo, fazer o mais pra frente visitas ao Alcatraz, onde tanto pior que eu fui na visita ao Alcatraz. Não é um pouco desse começo. Eu também não estou defendendo que exista. Não, mas aí pode... Não, é o memorial, é outra história. Acho que é diferente. Aqui quando eu fui no... No campo de concentração também. Não fui no campo de concentração, mas seria tipo isso. Eu fui no Killing Field lá do Camboja. É uma pra memória. Conscientizar. É uma memória do tipo aqui... O resort não, o resort é pra esquecer. O resort é o ultraprocessado da viagem. Qualquer viagem, tipo, você quer comer no McDonald's para não se preocupar eu acho que é isso. Eu acho que o grande problema é esse mesmo. A gente transformar tudo num grande evento, explode um navio, a gente fala, queria o mascote da explosão, sabe? Tipo, você desensibiliza totalmente, você tira você faz o oposto do que seria um memorial. Porque a próxima geração não vai achar legal o resort, né? Então o resort vai virar... É tipo a galera que hoje em dia é negacionista do Holocausto. Seria a mesma coisa que as pessoas chegassem, em vez de criar uma visita guiada com a conscientização do que foi Auschwitz e tal, falar, não, essa região toda aqui a gente vai transformar num grande cassino hotel Auschwitz. Pra você ir tomar seus drinks, comer os seus coquetéis aí, quer dizer, comer seus canapés e tal, e é isso, entendeu? Porque o objetivo de resort é simplesmente, né? Vamos esquecer dos problemas, esquecer da vida. E mesmo que gere emprego pro pessoal, não, a gente vai botar os palestinos trabalhando. Emprego e cria o desalojamento de um monte de pessoas. Não faz o menor sentido. Focas. Não, eu não consigo imaginar um mundo pior do que a gente tá fazendo coisa em cima de... Cemitério indígena já era utilizado como... O pessoal brinca, né? De que tem ali um problema sério que foi construído em cima de cemitério de qualquer tipo. E é isso, né, gente? É um pouco de bom senso, né? Pelo amor de Deus. Evitem trompetistas, evitem de fazer esses absurdos. Não façam nem imagem, não façam nem inteligência artificial. Então, encerrou o PCP e agora a gente se encaminha para o último quadro do nosso programa de hoje, que é o Fake Nós, onde a nossa IA, chamada Nolan, vem com uma notícia que quase sempre tem alguma pegadinha, né? O objetivo eu só espero que não seja pesado, porque esse programa foi bem pesado. A nossa questão aqui é descobrir se a notícia que ele está trazendo é verdadeira ou falsa, e são notícias relacionadas à tecnologia, né? Até hoje, pelo menos, não veio nenhuma que não tivesse relação com tecnologia. Então... Bem científico, né? Tecnologia, ciência e afins. Nolan, manda aí, por favor, que eu quero saber. Olá, colegas. A notícia é: esponja de madeira captura água potável da umidade do ar. Tá. Se no deserto o pessoal pega... É verdade. É uma madeira... O que é uma esponja? Deve ser tipo cortiça. Cortiça eu considero uma esponja de madeira. A minha opinião é que deve ser nanofibras de madeira com espaço usado durante a bruma matinal para capturar aquele primeiro negócio do deserto. E alguém onde tá tem chamando de negócio. É uma esponja e deve ser fibras de madeira de alguma forma, porque fibras de forma com espaços internos, que queijo suíço, vamos dizer assim, de fibra, que deve ter uma boa capacidade de capturar essa bruma matinal, que é potável. Acho que tá por aí. Eu vi umas coisas muito legais iônicas faz uns testes iônicos fazendo para capturar essas brumas matinais, e é extremamente eficiente. Tem Você acha que é verdade? Acho que é verdade. Verdade? Verdade. Eu também acho que é verdade. Nolan. A notícia é verdadeira. O dispositivo funciona com energia solar e tem resultados eficientes até mesmo em regiões de baixa umidade. Consegue Igual pegar deserto. um pouquinho de... Olha aí, todo Mas mundo eu queria entender mais o que é uma esponja de madeira. Mas aí, mais pra frente... Deve ser muito difícil tomar um banho com isso. Se você tiver curiosidade para saber mais sobre essa matéria,
dá uma olhada na nossa descrição, porque ela está presente para você saber todos os detalhes. Dá pra lavar a bunda com a esponja de madeira? Eu não lavo bunda com esponja, né? Você nem lava, né, Stu? Eu uso ela a seco. Evitem esponja de madeira, a farpa é um prejuízo. Bem, esse foi o Mais Pra Frente a gente vê. Se você gostou desse programa, dá 5 estrelas, caso você esteja ouvindo em algum podcast da sua preferência. Quer dizer, em algum agregador, né, de podcasts de sua preferência. Se você estiver vendo no YouTube, também dê o seu gostei, compartilhe, mande para as pessoas que você ama, para as pessoas que você odeia nem tanto, mas manda também, porque isso ajuda no engajamento. E é isso, meus amigos. Encerramos mais um programa e mais pra frente a gente vê. Se você está vendo esse programa em 2040, dê uma bombadinha no coração virtual. Você vai entender em 2040. Exatamente. Se vocês estiverem vivos em 2040, pô, parabéns aí. Falou? Valeu. Tchau, tchau. Valeu!